TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 25º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho da semana passada, no qual Jesus perguntava quem era Ele para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Aqui Jesus continua falando para eles, e aqui Jesus se limita a falar somente para seus discípulos, para seus apóstolos. Mas por que Jesus não queria que outros estivessem junto com eles? Não é porque Jesus ia falar nada escondido, ia revelar alguma coisa que os outros não poderiam saber, mas é que precisaria ficar claro para os discípulos aquilo que Jesus estava ensinando. O que ia ser entregue na mão dos homens, o que ia ser todo o sofrimento, e também a questão da morte de Jesus e depois a sua ressurreição. Porque se não ficasse claro para os seus discípulos, os seus apóstolos, como que poderia fazer isso para os outros? Se para os discípulos não ficassem claro que eles, sobre a questão da morte de Jesus, todo o seu sofrimento, a sua prisão, e ainda depois a ressurreição, como que eles iam ensinar os outros? Então, por isso que Jesus quis estar com eles de forma separada. Só que eles realmente não estavam entendendo as palavras de Jesus. Ainda mais quando Jesus pergunta o que vocês estavam discutindo no caminho. Ninguém teve coragem de falar para Jesus o que era. Por quê? Porque eles estavam discutindo quem seria o maior. Jesus falando da sua entrega ao reino de Deus, de que ele veio para servir, não para ser servido, veio para dar a sua vida pela salvação de muitos, e seus apóstolos, aqueles mais próximos dele, preocupados com o quê? Preocupados com a questão de ser o maior, quem era o mais importante. Eles não estavam entendendo nada.
E aqui não é que eles estavam começando a caminhar com Jesus, não. O caminho, eles já passavam, pelo menos aqui, já fazia mais de um ano que eles estavam com Jesus. Mais de um ano de caminhada, de evangelização, de catequese. Mas não entendiam nada, estavam preocupados com a dimensão do messianismo humano, preocupado com a realidade terrena. E aí Jesus fala, olha, vocês precisam entender que com vocês é diferente. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, é aquele que serve a todos. A dimensão do serviço, de estar disponível para servir. Nós vemos muitas críticas ao Santo Padre nesse tempo, infelizmente até de dentro da igreja, falando muito mal do Santo Padre. Muitos olham a missão do Santo Padre como um status. Não, porque ele é chefe de Estado, o Vaticano é o chefe de Estado, né? O Vaticano é um país, então ele é o chefe de Estado. Quando ele chega no outro país, ele é tratado como chefe de Estado. As pessoas não conseguem ver uma diferença entre o Papa e os outros líderes políticos dos outros países. Toda a missão do Papa é uma missão de serviço, servo. Tanto que um dos títulos que o Papa é chamado, e é um dos mais belos, que ele é o servo dos servos de Deus. Ele é o primeiro a servir. Só que as pessoas sempre olham outras realidades. O que fazem? Passam um desejo humano e transferem para os outros. Na verdade, eles queriam uma outra realidade em si. E aí, remetem isso para os outros, como se o Papa tivesse tão preocupado com essas questões. Agora imagina, meu irmão e minha irmã, a responsabilidade do Santo Padre. Quantas coisas esse homem tem que ouvir, tantas coisas que precisam decidir, mas isso as pessoas não olham. Olham somente a dimensão do poder temporal. Ele que está nas mídias, ele que é o que tem poder para tudo, ele é um chefe de Estado, ele tem mordomias, ele tem isso, ele tem aquilo. Não olha a responsabilidade que ele tem de todos os católicos do mundo inteiro. Toda a responsabilidade. Se para a gente administrar uma casa não é fácil, imagina o Santo Padre. Então, nós, se queremos ser o primeiro, temos que ser o último, aquele que serve a todos. E a igreja existe nesse mundo para servir. Para servir, porque foi assim que Jesus assumiu a sua identidade. Foi assim que Jesus veio e assumiu a nossa humanidade. O cristianismo é serviço. Serviço aos mais necessitados, serviço àqueles que precisam. Servir, não é outra coisa. Mas não é fácil servir. Não é fácil não querer os primeiros lugares, não querer os aplausos, as glórias. Só que o interessante é que as pessoas querem os aplausos, as pessoas querem as glórias, as pessoas querem os primeiros lugares, mas não querem o compromisso que esses primeiros lugares trazem. A responsabilidade que esses primeiros lugares trazem, porque a quem muito se dá, muito será cobrado. Olha os aplausos, a glória, se existe, eu não sei se tem glória e aplausos sendo Papa, né, mas muita gente acha isso. Só que as pessoas não veem a responsabilidade do Papa. E assim, nas instâncias que existe da nossa igreja. Não querem as responsabilidades, querem os primeiros lugares, mas não querem assumir a responsabilidade. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser como essa criança que Jesus coloca no meio deles. Ele abraça a criança e diz que quem acolhe uma criança
em nome de Jesus Cristo, está acolhendo a Jesus, e quem acolhe a Jesus está acolhendo o Pai. Por que as crianças? Porque as crianças, gente, são puras. As crianças não têm malícia, crianças não têm preconceito. Muitas vezes são os pais, os responsáveis, que ensinam preconceito para as crianças. Mas a criança não tem preconceito. A criança sabe partilhar. A criança partilha. A criança não está preocupada com essas mesquinharias como nós estamos. Isso é tipicamente de adultos. E aí nós transferimos para a criança as nossas mazelas. Mas a criança, na sua essência, não tem malícia. A criança, na sua essência, ela não é mesquinha. A criança, na sua essência, não é avarenta, não é violenta. A criança é simples, pura. A criança é entregue nas mãos dos pais. Por isso Jesus nos compara a essas crianças. Então é preciso também a gente aprender a servir, a não levar a vida muito a sério, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes estamos levando a vida a sério demais. Nós precisamos fazer com que a vida seja mais leve. Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas desnecessárias, e aí sofremos por antecipação, queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer, nem sempre as coisas são do jeito que a gente idealiza, infelizmente. Temos que colocar tudo nas mãos de Deus. Aprendemos então com as crianças, como Jesus disse. Aprendemos também a não querer os primeiros lugares, a sermos aplaudidos, a estar sempre em evidência. Até poderemos almejar isso, mas sabendo que a quem muito se dá, muito será cobrado. Então que o Senhor imprima no nosso coração, na nossa mente, esse compromisso do serviço a todos. E que o Senhor abençoe você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.